Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal no YouTube. Vamos falar hoje tudo sobre MCTs, que são os Medium Chain Triglycerides, ou TCM, triglicerídeos de cadeia média, que são aí encontrados naturalmente no coco, no óleo de coco, né? E vocês vão entender quais são os benefícios deste maravilhoso complemento para a saúde, tanto neural como física, tá? Bom, os MCTs, eles são um triglicerídeo de cadeia média, tá? Ele oferece diversos benefícios à saúde, apoiados por pesquisas, evidências, né? Nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre eles. Para entender um pouquinho aqui o que é o TCM ele tem os componentes ativos C6, C8, C10 e C12, sendo C6 ácido capróico, que é 1% do óleo de coco ali é ácido capróico. O C8 é o ácido caprílico, que tem 9% basicamente ali do óleo de coco, tá? O C10, que é o ácido cáprico, ele tem 7% em média ali no óleo de coco. E o ácido láurico, que é o C12, que tem 47% da composição do óleo de coco, é ácido láurico, tá? O ácido láurico, quando cai no nosso estômago, ele vira monolaurina. A monolaurina é um componente imunomodulador que mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita. Então, assim, esse C12, ele não deveria estar ali sendo considerado cadeia média por uma série de fatores ali, mas ele é colocado e ele tem esse efeito imunomodulador. Mas vocês vão estar entendendo as ações do C8, do C6, C8, C10 e C12, tá? Lembrando que os principais caras aí para benefício de energia neural, energia mitocondrial cardíaca são o C8 e o C10, que seria o ácido caprílico e o ácido cáprico, tá? Todos esses quatro que eu falei, eles perfazem 64% do TCM que tem no óleo de coco. Porém, o principal, quando se objetiva ganho de energia, parte neural e parte energia mitocondrial cardíaca, energia no geral, a gente leva em consideração apenas o C8 e o C10, que fazem ali 16% do óleo de coco. Então é preferível você usar um TCM de forma isolada, tá? E o óleo de coco, quando você quer imunomodulação, por exemplo, ele é maravilhoso. Eu gosto de mesclar o uso dos dois. Eu uso o MCT com a L-carnitina e um pré-treino, por exemplo, no intratreino. E eu gosto de usar o óleo de coco à noite, por exemplo, num pós-jantar. Ou se você quiser usar à tarde para misturar no café também, ele é uma excelente opção para vocês estarem fazendo aí essa mescla com os benefícios dos TCMs em geral, tá? Bom, para energia e metabolismo, né, o MCT ele é uma fonte rápida de absorção, ela é metabolizada pelo fígado, ela é uma fonte de energia rápida e eficiente para o corpo, para o cérebro, sem necessidade de processo digestivo normal de gorduras de cadeia longa, por exemplo, quando você vai comer uma carne, quando você vai comer algum alimento ali que tem uma gordura de cadeia longa, é diferente em termos de absorção, em termos de velocidade, até para ultrapassar a barreira hematoencefálica ali, os TCMs eles são maravilhosos para essa questão de alimentar o cérebro. Por isso, um livro que eu recomendo para vocês lerem é o livro da doutora Mary T. Newport, que seria a cura do Alzheimer, tá? Ela conseguiu dar 5 anos de sobrevida para o marido dela que estava com Alzheimer grave, e ela conseguiu regredir o processo de demência, teve uma série de benefícios, inclusive o marido dela até voltou a trabalhar uma época e tudo mais. Então, assim, com o uso do óleo de coco, porque ela estava usando muitas medicações, não via melhora, e ela publicou um livro falando sobre esse relato aí, doutora Mary T. Newport, livro A Cura do Alzheimer. Eu já li esse livro, ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá? Bom, mas vamos lá. Ele pode auxiliar na perda de peso. Tem alguns estudos que mostram que o MCT pode aumentar a sensação de saciedade. Inclusive, se você utilizar um whey com glicomacropeptídeo, tem wheys que tem glicomacropeptídeo, tem wheys que não tem, tá? Como, por exemplo, um isolado, o Isopure, por exemplo,
né? É um whey ali que é extraído através de ionização. A ionização tem placas de aquecimento, ela mata o glicomacropeptídeo. Ele não serve como opção para dar saciedade, tá? Então, quando a gente utiliza ali o MCT para melhorar a saciedade associado a um whey, tem que ser um whey com soro bioativo, que a gente utiliza um microfiltrado, por exemplo, um cross-flow, ok, esse método de filtração vai ter preservado ali o glicomacropeptídeo. Então eu gosto muito de usar o whey, inclusive tem live aqui no canal falando sobre os benefícios do whey com o MCT, né, aos quais a gente consegue ter um benefício neural muito bom, porque esses aminoácidos de entrada rápida também facilitam, melhoram a questão da energia neural, né, então muito interessante essa combinação do whey com o MCT, por exemplo, tá? Existem várias aplicabilidades aí do que a gente pode usar, tá? Bom, ele é interessante aí por conta de influenciar hormônios de saciedade, como o peptídeo YY e a leptina, tá? Entra junto ali com a questão do glicomacropeptídeo do whey, então é muito interessante essa combinação. Além disso, nós temos evidências também que o corpo armazena menos gordura dos MCTs em comparação com as gorduras de cadeia longa, tá? Tem bastante literatura falando sobre isso, esse é um benefício muito descrito na literatura médica, inclusive a minha tese de mestrado sobre o óleo de coco, ela é bem embasada com relação a tudo isso, tá? Você pode melhorar o seu desempenho atlético na parte de energia rápida com o MCT, ele melhora a resistência, a recuperação entre as séries durante os exercícios resistidos, exercícios mais prolongados ou um treino de longo volume, vamos assim dizer, treinos mais demorados para acabar. Eu mesmo venho treinando aí 2 horas e meia na academia, coisa que eu não fazia desde os meus 28 anos, hoje eu sou 40 a mais, né? E eu tenho visto esse benefício do MCT com a L-carnitina, com a creatina e com um pré-treino. Eu uso o meu pré-treino Zeus, que é maravilhoso, ele tem aminoácidos nootrópicos que alimentam o cérebro, você pode usar ele para estudar, mas eu gosto de usar ele no intratreino ao invés de usar ele antes do treino, junto com a creatina, junto com o MCT, a L-carnitina. Lembrando que a L-carnitina ele é um sinalizador, tá? Ele é um sinalizador para a mitocôndria, então ele potencializa o efeito da queima da gordura ali através desse processo de pegar ali a gordura, o ácido graxo que foi quebrado, levar para a mitocôndria e falar: ei, queime, isso aqui é gordura, isso aqui é energia, tá? Então a L-carnitina potencializa os efeitos do MCT não só na queima de gordura, como sinalizar para levar para o cérebro. Existem vários outros benefícios muito interessantes desta combinação. Então eu gosto muito da L-carnitina associada ao MCT, associada à creatina e o pré-treino aí como um intratreino para gerar hiperaminacidemia e ter uma série de benefícios aí com relação à parte de performance. Mas para quem está em tratamento psiquiátrico, por exemplo, o MCT é maravilhoso, principalmente você utilizar com whey protein. O MCT você pode utilizar ali 3 vezes ao dia, um exemplo, né? Você pode utilizar 5 gramas de manhã, 5 gramas de tarde, 5 gramas de noite, colocando um whey ali na última. Você pode colocar um whey na primeira e na última, ou um whey só na última, tá? É interessante, é bom fazer isso em tratamentos psiquiátricos. Tem uma série de benefícios, tem muito artigo publicado com relação ao uso desse carinha aí, ao uso de whey protein também tem relação direta com isso, então bem interessante a gente fazer estas associações. Inclusive, falando de saúde neural ali, né? Nós temos uma melhora da função cognitiva com o uso dos MCTs, porque eles são convertidos em cetonas, que podem atravessar a barreira hematoencefálica como uma fonte de energia alternativa para o cérebro, potencialmente melhorando aí clareza mental. A gente vê muito com o uso do MCT, foco, função cognitiva, energia mitocondrial neural e mitocondrial cardíaca. Você tem aí uma melhora absurda, tá? Inclusive com relação ao foco no treino, melhora muito, recuperação entre as séries, como eu estava falando para vocês, né? Algumas pesquisas sugerem benefícios para pessoas com Alzheimer e diabetes tipo 1 na regulação dos níveis de glicose e nos níveis de insulina. Então, quando a gente trabalha ali com os níveis de cetonas mais elevados, associado a uma dieta carnívora, associado a uma dieta cetogênica, ou carnívora / cetogênica, a gente tem um benefício ampliado aí, uma melhora
brutal com relação à parte neural, a parte de performance, a parte de saúde, a parte de diminuição da inflamação. Inclusive eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui sobre os benefícios da cetose, tá? Vai ter um outro vídeo aqui falando só sobre isso para vocês, que a gente vai abordar bastante essa questão dos benefícios para ficar claro para todos que a gente trabalha com evidências, trabalha com literatura médica e trabalha com prática clínica com os nossos pacientes em melhoras a nível clínico laboratorial. Não é só uma questão da gente ler artigos, a gente tem essa prática com a melhora aí dos nossos pacientes com relação aos exames laboratoriais, né? Bom, mas falando sobre o potencial com o Alzheimer, eu falei aí essa questão de vocês lerem o livro da doutora Mary T. Newport, é uma recomendação que eu faço aí para vocês poderem ter esse amplo benefício de conhecimento com relação ao TCM e ao Alzheimer, né? E alguns estudos preliminares ali, eles indicam que os MCTs podem melhorar a cognição em pessoas com Alzheimer, tá? Ele pode regredir o processo de neurodegeneração, tá? Possivelmente devido ao fornecimento de uma fonte de energia alternativa para o cérebro com resistência à insulina. Lembrando também que o Alzheimer, ele é como se fosse uma diabetes tipo 3. Então, por isso que temos melhoras com relação à energia neural, a parte de regressão de doenças neurodegenerativas, em especial Alzheimer e demência, por conta do uso desse suplemento, tá bom? Então, galera, continuando aí essa questão sobre os benefícios neurais aí, é interessante o uso dos MCTs para um gerenciamento da epilepsia, tá? As cetonas produzidas pela metabolização dos MCTs, elas podem ser benéficas no controle de convulsões. Pessoas que têm convulsão aí têm uma melhora grande com relação a isso. Pessoas com epilepsia resistente a medicamentos, então a gente vê uma melhora grande também. Ele tem potencial grande para pessoas com sintomas de autismo, tá? Um estudo que a gente tem aqui mostrou que uma dieta cetogênica associada ao uso de MCT, ela pode melhorar alguns sintomas de autismo em crianças, mas ainda tem mais pesquisas rolando aí para poder evidenciar mais esses benefícios, mas já temos evidências de que melhora essa questão do autismo também. E conforme eu falei para vocês, os MCTs eles têm lá o C6, C8, C10 e C12, lembrando que o C6 é o ácido capróico, o C8 o ácido caprílico, o C10 o ácido cáprico e o C12 o ácido láurico, tá? No entanto, é importante aí a gente salientar que a composição ela pode variar, a proporção exata de cada um desses ácidos graxos, ela varia dependendo da fonte do óleo do MCT que você está usando, se ele for MCT em pó, geralmente um óleo de coco, um óleo ali de outras fontes também, de processo de fabricação vai variar a concentração desses C6, C8, C10 e C12, tá? O C6 é menos comum, o ácido capróico geralmente está presente em quantidades menores no óleo de MCT, conforme eu falei para vocês a porcentagem do que a gente tem ali, devido ao seu alto sabor e odor desagradável e também por causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas, pode causar ali uma diarreia, principalmente se usado em jejum, então eu sempre recomendo ali num pós-refeição, mas isso, testes práticos podem ditar as regras do jogo aí com relação a isso, tá? O foco tem que ser C8 e C10, tá? Como eu estava falando, são os principais caras aí. Muitos óleos MCTs de alta qualidade, concentrados em ácido caprílico e ácido cáprico, que é o C8 e o C10, que é para ganho de energia neural, para ganho de energia física, né? Esses são rapidamente metabolizados para obter energia e são considerados mais eficazes para a produção de corpos cetônicos. Então, para quem também busca a acetose, é importante ser um óleo de coco ou um MCT em pó, ou um MCT em forma de óleo, né, que tenha alta concentração de C8 e C10, tá? O C12 é preferível aí vocês utilizarem o óleo de coco, tem uma concentração de 47%, como eu falei para vocês, é preferível que vocês fiquem aí com o óleo de coco, a gente pode mesclar, o uso dos dois é o que a gente considera aí os mais importantes, tá? Bom, o C8 ali, ele gera energia instantânea para o cérebro, metabolismo e corpo, tá?
O C8, ele é muito poderoso porque ele é um tipo especial de gordura que o corpo digere e absorve de forma ultra rápida, tá? Diferente das gorduras comuns, como azeite ou banha, tá? Eles não precisam, o azeite e a banha precisa de bile e do sistema linfático para ser processada. Os MCTs vão direto para o fígado e se transformam em energia instantânea. Então, é diferente da gente utilizar aquelas gorduras de cadeia longa, como eu estava falando para vocês, tá? O MCT é a forma mais pura e eficiente de C8, tá? Apesar de ter uma ação antiviral menor, porque tem uma menor concentração de C12, por isso eu falei da questão do óleo de coco, né? Ele é campeão para fornecer energia cerebral quase que imediata. Ele é perfeito para quem busca foco, desempenho físico e apoio terapêutico para condições de epilepsia e Alzheimer, conforme a gente já revisou aqui neste episódio, tá? Bom, o MCT rico em C8, ele é fonte de energia rápida, vai direto para o fígado e vira combustível, ele acelera o metabolismo, ele melhora o foco mental, ele apoia o desempenho físico, ele reduz o apetite e aumenta a saciedade, lembrando do uso do whey com glicomacropeptídeo, é maravilhoso para esse objetivo, quando você quer colocar, por exemplo, numa última refeição à noite, maravilhoso isso. Ele melhora o perfil lipídico, tá? Ele aumenta o HDL, reduz o LDL, ele controla a glicemia, ajuda a pré-diabéticos e diabéticos, ele fortalece o intestino porque ele apoia uma microbiota mais saudável, reduz inflamações e como que eu recomendo você utilizar o C8, o MCT na prática? Falei ali da parte do intratreino, você pode utilizar à noite e você pode também associar e mesclar com o uso do óleo de coco, tá? Eu gosto de usar o óleo de coco no café, por exemplo. Eu coloco o óleo de coco no café, fica ali uma opção maravilhosa e utilizo o MCTs no meu intratreino. Mas às vezes eu também uso ali como última refeição com whey à noite, tá? Então são as informações que eu tenho com relação aos MCTs, a melhora da saúde e da longevidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aí. Que Deus os abençoe. Quem gostou, dá um like, compartilha, segue o nosso canal, dá uma moral pra gente aí, tá bom? Quem quiser fazer consulta comigo, eu tô aqui com o telefone 011 99393 4098. Tem o link também do meu WhatsApp aqui disponível na descrição do perfil. E quem quiser saber também sobre dieta carnívora, uma mentoria exclusiva sobre isso, tem no link à disposição aqui no perfil também, sobre a mentoria carnívora para vocês, com 25 módulos, mais um e-book com 50 receitas cetogênicas, aí tá num preço imperdível, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Galera, até a próxima, um grande abraço, Dr. Braca, bom